Imagens são de uma câmera de dentro de um veículo que passava debaixo da passarela do anel rodoviário na altura do bairro São Francisco. Pouco adiante, um pedestre estava parado no meio da pista e foi atingido por um motociclista que caiu e quase foi atropelado pelo caminhão que seguia ao lado. Veja que a moto é atingida, mas o piloto rola no asfalto e escapa por pouco de ser esmagado pelas rodas do caminhão. Uma outra moto que vinha atrás desvia por um fio do pedestre que cai no asfalto. As imagens ainda mostram o motoqueiro acidentado se levantando e andando com dificuldade. Momento em que os outros veículos diminuíram a velocidade e sinalizaram o perigo. Boa tarde. Este flagrante teria sido registrado no dia 18, quinta passada, como aparece gravado no vídeo, e foi compartilhado pelas redes sociais. Nem polícia, nem bombeiros têm registro deste acidente, portanto não sabemos o que aconteceu com as vítimas. Mas foi mais um de tantos desastres ocorridos no anel rodoviário de Belo Horizonte, praticamente todos os dias, né? Chama a atenção nessa imagem, primeiramente, uma outra coisa comum no anel, que é proibida pelo Código de Trânsito, a travessia de pedestres pela pista fora da faixa ou da passarela. É o caso do local deste acidente, como mostramos. A passarela está sendo usada, mas é provisória há muito tempo. Já foi danificada por um caminhão que bateu nela. Depois disso, um pedestre caiu de lá e morreu no hospital. Houve muitos protestos da população que usa essa estrutura. Ela foi reformada, mas ainda é provisória. A definitiva só Deus sabe quando será feita, porque o DENIT, o governo, ninguém fala. Também chama atenção outra coisa comum, não só no anel, que é o fato de motoqueiros circularem entre as faixas. O que é polêmico no Brasil, já que um artigo que proibia essa prática expressamente foi retirado do Código Brasileiro de Trânsito quando ele foi aprovado em 97. Mas há um outro artigo, o 193, que diz que é proibido circular sobre divisores de pista de rolamento, assim como calçadas, canteiros, acostamentos. Tem multa prevista de R$ 574 por infração gravíssima que representa 7 pontos na carteira. Bom, se nem temos regras bem definidas e gente que não segue as que são definidas, fica difícil termos um trânsito seguro, né? Um outro motociclista não teve a mesma sorte. Ele bateu em um carro e morreu num acidente no Carlos Prates, em Belo Horizonte, nessa terça. O carro ficou com a lateral traseira muito amassada. Foi o ponto atingido pela moto. A motorista contou à PM que subia a rua Padre Eustáquio e sinalizou para estacionar quando o motociclista veio logo atrás e bateu no veículo dela. Foi em frente a um espetinho na altura do bairro Carlos Prates. Uma testemunha disse à polícia que o jovem pilotava a moto em alta velocidade. A mulher que estava na garupa ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro juntamente com o motociclista, que chegou em estado gravíssimo. Lucas Gabriel Barbosa Severino, de 24 anos, morreu depois de dar entrada no Hospital João 23. Parentes dele estavam inconformados. Vamos agora com notícia de Uberlândia, no Triângulo, onde a polícia conseguiu localizar e prender o suspeito de executar a tiros um vigilante. A vítima estava em uma lanchonete quando foi surpreendida pelo assassino. Este é o revólver usado no crime. Foram realizados 6 disparos. 5 atingiram o vigia Adriano Santos Ribeiro, de 28 anos. William César de Oliveira, de 36 anos, foi detido 3 horas depois do crime. William fugiu da área do supermercado em uma motocicleta que estava com a placa coberta por uma sacola plástica. A análise criminal da Polícia Militar realizou levantamentos baseados nas imagens de circuitos de segurança e chegou até o acusado. A motivação do crime foi por vingança. Em outubro de 2014, William estava desempregado após sofrer um acidente de moto e teria tentado furtar 2 quilos de carne, creme para pele e desodorante no supermercado que fica na Avenida João Naves de Ávila. Na saída, ele foi contido por pessoas que estavam no local. Segundo William, o Adriano o teria agredido. Segundo informações do boletim de ocorrências da época, William estava armado com uma faca. Ele foi e me pegou. Ele me pegou, me quebrou meu dente, me ralou meus braços, me cortou minha boca, me bateu bastante, sabe? Fui lá fazer um jogo da Mega Sena na lotérica, que via lá e foi no que aconteceu, que deu uma ira em mim.
Aí foi o que aconteceu. A arma Magnus 357 é de uso restrito. William tinha passagens pelo sistema da PM somente pela tentativa de furto ao supermercado em 2014 e por acidentes com moto. A insegurança com a criminalidade que atraca no transporte coletivo em Belo Horizonte está assustadora. Uma gangue embarcou em um ônibus na barragem Santa Lúcia, perto do 22º Batalhão da PM, e assaltou passageiros e um motorista. O condutor do coletivo disse que vem evitando parar no ponto porque os assaltos ali são constantes. Na semana passada, o mesmo ônibus foi alvo de bandidos. O ponto de ônibus fica em frente à barragem Santa Lúcia. O suplementar faz a linha Palmeiras-Serra e levava 7 pessoas na hora do assalto. Foi às 9h30 da noite. Segundo a polícia, um dos criminosos deu sinal. E assim que o veículo parou, ele ficou segurando a porta, simulou que estava armado e anunciou o assalto. Mas 4 bandidos apareceram. Um ficou perto do motorista, enquanto os outros roubavam os passageiros. Este homem que pediu para não ser identificado estava dentro do ônibus. Ele contou que os assaltantes pareciam ser menores e estavam agitados. Pelo rosto deles, né, a expressão do rosto deles, eles estavam drogados e assim, talvez até mais assustados do que a gente. Provavelmente sob efeito de droga, e todos aparentavam ter entre 13, 14, no máximo 15 anos. Todos tinham cara de menino. Um estudante conseguiu escapar do coletivo. Mandaram todo mundo passar os pertences e eu falei que não tinha nada. Aí o menino falou que ia dar tiro. Desesperei, o motorista abriu a porta, eu consegui empurrar um dos assaltantes e saí correndo. O motorista contou que não foi o primeiro assalto naquele ponto. Semana passada mesmo tinha assaltado o mesmo ônibus, a nossa mesma linha, e disse que tá tendo uma onda aí. Agora, fazer o quê? Infelizmente os passageiros que vai ser prejudicado, porque eu particularmente não paro no ponto ali mais, entendeu? Quem precisa do transporte coletivo na região é obrigado a conviver com medo. Desespero, né? Porque às vezes você tá levando seu filho na escola, igual eu levo a minha, né? Então não tem nenhuma segurança pra gente, nem pro trocador, nem pro motorista. A gente não tem nenhum tipo de segurança, nenhum policiamento de manhã nas ruas. Difícil. Tá mesmo. O 22º Batalhão da PM disse que faz operações constantes ali no bairro Santa Lúcia, que tem índices de criminalidade bem abaixo da média do estado, provavelmente porque as pessoas nem registram mais. Também nessa manhã, um trio fez um arrastão em um ônibus no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Segundo os passageiros, 2 rapazes aparentando no máximo 20 anos e uma moça que parecia ser menor de idade, embarcaram no coletivo da linha 2151, na Avenida do Contorno, e eles estavam armados de faca. Anunciaram o assalto e recolheram dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas, como acontece sempre. Depois desceram na Avenida Álvares Cabral, sentido Avenida Raja Gabalha. Outros 2 casos de assalto sem coletivo também foram registrados em Belo Horizonte. A insegurança está demais, né? Na Zona Sul também, e está invadindo as residências. Tem bandidos escalando os prédios para roubar até em andares mais altos. E está tirando o sono de moradores de prédios do Sion, do Anchieta, do funcionários. Uma das vítimas mora em um apartamento de 4º andar e teve um prejuízo de R$8 mil com o Homem-Aranha do Mal, que a gente nem sabe se é um só. Nas rodinhas de conversa, ele é o assunto. Acho que foi Homem-Aranha, né? Que escala aí os prédios, né? Só que o Homem-Aranha, que tem visitado a região centro-sul da capital, está longe de fazer as bondades do personagem dos cinemas. Agora tá essa, né, de bandido que escala prédio. O ladrão ousado tem feito suas vítimas escalando edifícios. Uma das ações do famoso Homem-Aranha do Mal aconteceu aqui neste prédio. O suspeito utilizou as grades, que seriam aí para segurança, e escalou aproximadamente 10 metros para invadir um apartamento no 4º andar. Com medo, o morador falou com nossa reportagem sem mostrar o rosto. Ele contou que as portas estavam fechadas e que naquele dia foi dormir bem tarde. O empresário só percebeu que havia sido furtado pela manhã. Eu vi que as portas do corredor, que dão acesso à sala, estavam trancadas, então achei isso muito estranho. Aí percebi a porta da sala, né, para o prédio estava
só fechada, estava destrancada. O criminoso levou um tablet, notebook, HD externo, TV e outros aparelhos eletrônicos que estavam em uma mochila. Quase R$8 mil de prejuízo. As pessoas estão sendo furtadas na sua memória, na sua identidade. A questão não é nem material. Estão fazendo essa limpeza na memória de pessoas que são pessoas honestas, que trabalham. Nas últimas semanas, o ladrão das alturas fez outras vítimas em apartamentos dos bairros Anchieta e Funcionários. Tudo meu é fechado. Não dá para dar bobeira? Não, você não pode dar bobeira não. E deixa eu te falar, não é só pivete não, mulher também. A Polícia Militar disse que tem reforçado o serviço de rede de vizinhos protegidos nesses bairros. Já a Polícia Civil instaurou um inquérito e trabalha também com a possibilidade de o criminoso ter acesso às chaves dos apartamentos. Enquanto o Homem-Aranha do Mal não for preso, a sensação de insegurança vai continuar nas alturas. A gente está totalmente inseguro mesmo, assim, a sensação é essa. Um Homem-Aranha que tem acesso às chaves de vários apartamentos? Estou achando meio difícil. Esse é o tipo de crime que se combate com o aumento do policiamento nas ruas. Abordagens de suspeitos, desarmamento ostensivo, para a bandidagem ver que a PM está presente. Além do alerta da comunidade, com a rede de vizinhos protegidos, que é só como a polícia tem lidado com esse problema. Muito pela falta de recursos que o governo do estado não resolve. Aliás, só anuncia mais cortes. Um homem morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas no acidente entre um ônibus e um caminhão no bairro Prado, em Belo Horizonte, nesta terça. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão que transportava óleo diesel teria avançado a placa de pare sem frear e atingiu o coletivo. Ele ficou preso entre os 2 veículos e morreu no local. 4 passageiros do ônibus que faz a linha Anchieta-Prado ficaram feridos. Agora nós vamos falar sobre mais um caso de desaparecimento. É de um operador de telemarketing de Contagem que sumiu há 12 dias. A família já percorreu mais de 500 quilômetros em busca dele, mas até agora não conseguiu informação. Matheus Davi Rodrigues Moreira foi visto pela última vez no dia 12 de fevereiro, no bairro Eldorado, em Contagem. Desde então, a rotina do irmão mais novo tem sido assim, andando pelas ruas, conversando com pessoas, colando cartazes à procura do irmão. O primeiro lugar que a gente foi na empresa dele, onde ele trabalhava. Depois a gente rodou os MLs, foi cedida a movimentação bancária dele. Não tinha indícios de nada de movimentação. A gente revirou o apartamento, não encontramos nada que dê indício que ele estava planejando alguma coisa ou estava devendo. Matheus completou 34 anos no último dia 17. Ele sempre trabalhou como desenhista de projetos, mas como não conseguiu uma vaga na área de atuação, estava trabalhando como operador de telemarketing. Segundo o irmão, ele não usava drogas. O meu irmão é um cara bastante sereno, tranquilo, era um cara religioso também. A família também tem feito campanhas nas redes sociais. Nós não estamos medindo esforços para isso e vamos continuar nessa luta até a gente encontrar ele. As obras de recapeamento de uma das principais ruas do bairro Prado, em Belo Horizonte, estão paradas na metade há 20 dias. O piso foi raspado, o asfalto antigo retirado, mas o novo ainda não foi colocado. Moradores e comerciantes estão literalmente comendo poeira. Carros cobertos de poeira. O dono da agência reclama que as obras de troca de asfalto da Rua Platina têm demorado e provocado prejuízos. Como é que eu consigo vender um carro desse jeito? Tem que lavar de 3 em 3 dias. Como que eu faço com a conta de água? Quem vai me repor isso? Segundo os comerciantes, as obras de recapeamento começaram 10 dias antes do carnaval. Eles receberam a informação de que os trabalhos seriam concluídos durante o feriado, mas os transtornos causados pelo pó de asfalto já duram quase um mês. Seu Luiz, que é dono desta livraria, disse que até ficou doente. Falta de respiração, pulmão ruim. Tive que ir pro UPA, ficar lá o dia inteiro tomando soro. Fiquei 4 dias de cama por causa dessa poeira. Os comerciantes pedem agilidade na conclusão dos trabalhos, mas até agora apenas um pequeno trecho ganhou asfalto novo. Sumiram, simplesmente abandonaram a gente nessa situação aqui. Tempo seco demais, muito calor e é poeira, né? A gente quer saber o motivo da paralisação disso aí, porque os impostos estão sendo cobrados. Todo mundo cobra os impostos em dia. Agora a gente tem que reivindicar o nosso direito, que é um direito que a gente tem, né? Prefeitura, e aí?
De acordo com a SIDECAP, a obra foi interrompida por um problema técnico na usina que fornece o asfalto, vai ser retomada no fim de semana. A previsão é de que esse trabalho esteja concluído até o fim de março, é o que a população por ali espera, né? Agora a notícia vem com a colaboração de telespectador. Prédios de um programa de habitação da Prefeitura de BH estão abandonados, incomodando a vizinhança da região do aeroporto da Pampulha, preocupada com focos de dengue e o depósito de lixo e entulho no local. Bom, essa denúncia chegou para a gente pelo WhatsApp. Veja aí. Eu quero denunciar que a situação dos prédios do Vila Viva, da Vila Aeroporto, Vila São Tomás, foi abandonada há mais de 2 anos. E a Urbel não dá uma posição certa para a gente, moradores. Gostaria que a TV e a imprensa fizesse algo por nós, porque a situação está complicada. Olha a situação dos prédios, olha a situação do ambiente, ficou todo deformado sem uma posição. 988-14-1360 é o número do nosso WhatsApp para você mandar imagens para o Jornal da Alterosa. Se quiser falar conosco, ligue para 3237-6085, código 31. A Gerência Regional de Controle de Zoonoses deverá programar uma vistoria no local e também fazer a limpeza da área. Já sobre o abandono dos prédios, a Urbel não nos respondeu. Juiz de Fora enfrenta a pior epidemia de dengue da história da cidade. 7 pessoas já morreram. A Prefeitura decretou situação de emergência e lançou nesta terça mais uma campanha para combater o mosquito transmissor da doença. As escolas também entraram nessa guerra. A ideia é mobilizar os quase 45 mil alunos e 4.500 professores da rede municipal na luta contra o mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika. Agentes da Secretaria de Saúde também vão participar do projeto, repassando informações aos estudantes. Tornar esses alunos multiplicadores, dessas ações de conscientização da população em relação à diminuição dos focos de Aedes aegypti. Mas as ações não vão ficar apenas na teoria. Uma gincana vai fazer parte do projeto, que deve durar o ano todo. Em fases em que o aluno se mobiliza dentro da escola e vai para a sua comunidade e pontua com um material educativo e também com premiação à escola, à turma e valorização do protagonismo da criança e do adolescente em sua comunidade. Nesta quarta podem ocorrer chuvas isoladas em cidades do Sul, Triângulo, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Na Grande BH e no restante do estado, o sol prevalece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura chega aos 31 graus em Belo Horizonte, 36 em Governador Valadares. Em Perdões, máxima de 29 graus, 37 em Joaíma e em Betim, 32 graus. Imagem ao vivo, aérea de drone, mostrando para você aí a região da Praça da Estação, em Belo Horizonte, onde a temperatura neste momento é de 28 graus e a umidade relativa do ar está em 51%. Algumas nuvens escuras ali, pode vir chuva ainda hoje, né? Bom, agora nós vamos com a notícia sobre a Receita Federal, que deve liberar amanhã o programa do Imposto de Renda 2016 para a declaração de pessoa física, que deverá ser entregue entre 1º de março e 30 de abril. Neste ano, a Receita espera receber 27 milhões e 800 mil declarações. Em 2015 foram 2 milhões a menos. Amanhã ainda é 25 de fevereiro, mas as pessoas já podem preencher o programa e deixar tudo pronto para a entrega do documento na primeira hora do dia 1º de março. Não é bom deixar para depois, né? Última hora é sempre complicado. Entre as novidades do Imposto de Renda 2016 estão a obrigatoriedade de CPF para dependentes acima de 14 anos. Também será exigido o CPF de clientes relacionados por profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados e outros que estão obrigados a escriturar o livro caixa. Veja agora algumas oportunidades de trabalho disponíveis nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 10 vagas para capineiro, com salário de R$ 1.022. Uma vaga para encarregado de obras, salário de R$ 2.000. 5 vagas para servente de obras, com salário de R$ 908. Uma vaga para locutor comercial, salário de R$ 1.501. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. A seguir, um vereador de uma cidade do sul do estado faz um protesto nu e acaba baleado em uma briga. Aguarde.
Acabou baleado um vereador de Cachoeira de Minas, no sul do estado, que resolveu apelar e se exibir nu como forma de protesto para contra um bar, vizinho da casa dele, que estava com música alta. Não pode fazer isso não, João. Não pode fazer isso não. Não pode fazer não. A rua é pública. O vereador João Lázaro Moreira, de 55 anos, mais conhecido como João Porco, ficou pelado para protestar contra o som alto de um churrasco que estavam fazendo em um bar que fica em frente à casa dele. No vídeo, ele reclama também da PM e faz ameaças aos moradores. Eu mesmo falo, viu aí, fazer protesto do bar, eu liguei pra polícia, a polícia não veio domingo e não veio agora. O crime ocorreu em Itaim, distrito de Cachoeira de Minas. O dono do bar, Jesuel Garcia Ferreira, de 42 anos, não gostou da atitude do vereador e foi tirar satisfação por João ter ficado nu. Segundo a polícia, depois de discutir, João e Jesué começaram a brigar. A polícia militar foi acionada e conduziu os dois até a delegacia. Nós tentamos conversar com moradores e vizinhos, mas com medo ninguém quis falar sobre o caso. O filho de Jesuel ficou sabendo da confusão e foi tentar apartar a briga. Ederson acompanhou o pai até a delegacia. O lavrador conta que na volta para a zona rural, o comerciante deixou ele em Itaim e foi para a fazenda pegar outro carro. Segundo a PM, Jesuel encontrou João Porco e a mulher no meio do caminho. Eles estavam voltando para o distrito quando o comerciante teria jogado a caminhonete em cima do carro do vereador. Ainda de acordo com a polícia, Jesuel teria disparado 4 vezes contra João. 3 teriam acertado a cabeça e o tórax da vítima. Saindo do Itaim, eu deparei com meu pai vindo com a D20. Já tinha até feito serviço já. Segundo este outro filho de Jesuel, o vereador teria ameaçado a mãe do comerciante. Ele saiu a primeira vez e ameaçou minha avó. Falou assim, eu vou matar aquele chifrudo do teu filho. Chamou meu pai de chifrudo, de corno. Vem, corno, vem, corno. E eu acho que o pai não aguentou tanta provocação, né, cara? Muito insulto demais, né, cara? Depois do intervalo, tentam resistir a ir presos 7 indiciados pela tragédia de Mariana. Você vai ver no próximo bloco. Os 7 indiciados pela tragédia de Mariana recorrem à justiça para evitar a prisão. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos 6 funcionários da Samarco e de um engenheiro da consultoria VOG-BR, considerados responsáveis pelo estouro da barragem. O presidente da empresa e diretores estão na lista. O anúncio foi feito nesta terça durante a entrega de parte do inquérito à justiça. Para a polícia, a principal causa do rompimento da barragem de Fundão foi uma obra feita pela Samarco em 2013 e que alterou o eixo da estrutura. Nesta foto de satélite tirada antes da mudança, é possível ver a linha reta da barragem. Esta outra imagem foi tirada após o recuo ter sido feito. Segundo os peritos, a empresa realizou a interferência na área para desviar um fluxo de água que vinha da barragem da Vale. Uma interceptação telefônica feita com autorização da Justiça mostrou que um dos diretores mentiu ao falar sobre a importância da obra. Uma clara e manifesta vontade deles omitirem e mentirem para vocês da imprensa para dizer que a obra de recuo não era uma obra que deveria ser considerada, e sim uma obra temporária para se evitar um mal maior, o que na verdade não foi feita, que era uma obra que desde 2003, em qualquer conhecimento técnico sabe que não duraria para evitar o problema alegado por eles. A polícia também apontou outras 6 causas que provocaram a tragédia, entre elas a falta de monitoramento por meio de equipamentos conhecidos como piezômetros, que medem o volume de água. Os fatores contributivos foi a elevação de água no interior dessa barragem, tá? Elevação do nível de água, problemas relacionados à drenagem, tá? Problemas relacionados a piezômetros que não funcionavam, inclusive consta isso no relatório da empresa VOG-BR. Segundo os investigadores, a quantidade de lama que estava sendo jogada na barragem de Fundão era o dobro do permitido. Laudos apontaram que o volume aumentou 20 metros em um ano, quando o recomendado era apenas 10 metros.
Para os delegados, não há dúvidas de que os diretores sabiam dos riscos de rompimento e não interferiram para evitar a tragédia. Por causa disso, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou e pediu a prisão preventiva de 6 funcionários do alto escalão da Samarco e um engenheiro da empresa Vogue BR que emitiu um laudo dizendo que a barragem era segura. Entre as pessoas que podem ser presas estão o presidente licenciado da mineradora, Ricardo Vescovi, o diretor-geral de operações, Kleber Terra, o gerente-geral de projetos, Germano Lopes, Wagner Alves, gerente de operações, Wanderson Silva, coordenador técnico, Daviele Silva, coordenadora de operações de barragens e Samuel Lures, engenheiro da empresa Vogue BR. A tragédia aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. 17 pessoas morreram, 2 estão desaparecidas e 725 pessoas ficaram desabrigadas. A Justiça deve analisar nos próximos dias se acata o pedido de prisão dos envolvidos. Os indiciados vão responder por homicídio qualificado de 19 pessoas, crime de inundação e poluição de água potável. A outra parte do inquérito deve ficar pronta no fim de março. A Samarco informou que considera equivocados os indiciamentos e as medidas cautelares de privação de liberdade propostas pela Polícia Civil e que vai aguardar a decisão da Justiça para tomar providências. Daqui a pouquinho tem TV Verdade e você confere outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Eu volto amanhã, depois do Alterosa Esporte. Boa tarde para você.